Olá, seja muito bem-vindo à nossa trilha de aprofundamento. A nossa disciplina é Matemática e suas tecnologias. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós vamos falar sobre a cotação do dólar. Cotação do dólar tem tudo a ver com matemática, onde nós podemos ver que quando o dólar está mais alto, pode acontecer N situações que influenciam a partir dessa moeda tão famosa no mundo atual. Nós vamos falar sobre como o dólar vai influenciar positivamente e negativamente na alta dos produtos, a baixa e demais situações envolvendo essa moeda. Vamos para a aula de hoje, vamos conhecer o dólar e como ele pode influenciar. Vamos lá. Primeiramente, o preço do dólar é o valor de uma moeda estrangeira, particularmente dos Estados Unidos, em relação a outra moeda. E ela é usada como medida de referência para taxas de câmbio entre diferentes moedas. No mercado interno, ele pode ser usado como indicador da inflação e da força da moeda. Já no mercado externo, o preço do dólar pode ser usado como indicador de estabilidade econômica no exterior e da economia de outros países. No caso, se o dólar está muito alto em um determinado país, significa que economicamente esse país está tendo queda, uma queda muito grande economicamente. Já se o dólar está equiparado à moeda local, significa que esse país está economicamente muito bem. E nós vamos entender passo a passo sobre isso nessa aula de hoje. Vamos lá. Por que o preço do dólar é tão importante? Ele vai influenciar diversos aspectos da nossa vida, como o preço dos produtos importados, custos de serviços financeiros e viagens internacionais. É importante entender que esses aumentos significativos ou as quedas drásticas podem afetar o preço dos bens, serviços em vários setores, bem como a confiança dos investidores e a proporção de lucro que os empresários podem obter. Grandes empresas podem aproveitar flutuações no preço do dólar ao comprar e vender produtos, serviços nacionais e internacionais. Agora imagine uma empresa que você pode pensar que ela é brasileira, mas não é. Essa empresa, provavelmente, todos os rendimentos dela estão funcionando em dólar. Então, se há uma alta do dólar, isso vai influenciar negativamente para essa empresa. Aí você pensa, mas o que a empresa A tem a ver com a alta do dólar? Provavelmente, as pessoas que trabalham nessa empresa, a participação nos lucros são realizadas a partir do dólar por ser uma empresa internacional e se ela for dos Estados Unidos, aí que vai influenciar mesmo na alta do dólar. Então, ele é muito importante para a base de cálculos de empresas, de produtos nacionais e internacionais, produtos importados. E aí, nós vamos verificar agora algumas situações que podem acontecer. Vamos lá. Ele é determinado por uma série de fatores políticos, técnicos e macroeconômicos que influenciam a oferta e a demanda pelo dólar. Nos fatores econômicos, nós temos taxa de juros, políticas monetárias, a estabilidade fiscal, o comércio internacional, as taxas de câmbio e o desempenho da moeda nacional. No caso das taxas de juros, é o que mais influencia na população. E quando falamos do desempenho da moeda nacional, significa que o seu dinheiro tem menos poder de compra. Uma certa quantia, R$100, por exemplo, você poderia consumir, comprar vários produtos. Quando você perde o poder de compra, esse valor você não consegue comprar aqueles produtos comprados anteriormente, porque está com um valor muito alto por causa do
dólar, produtos importados. Nós sabemos que os produtos hoje em dia, eles não são especificamente de uma empresa só. O seu computador, a sua TV, as peças são de diferentes empresas do mundo inteiro. Então, se uma dessas empresas está com a alta do dólar, esse produto é vendido para a montadora com um preço mais alto, elevando assim o preço final do produto. E isso acontece muito comumente. Vamos lá. Fatores políticos. Nós temos também, além da taxa de juros, crescimento econômico e fluxo de capital. Mas os fatores políticos também desempenham um papel na formação do preço do dólar. Primeiramente, política fiscal. Se o governo gastar mais do que arrecadar, isso pode elevar a inflação mais alta, o que resultará em um aumento do valor do dólar. Estabilidade econômica. Se estiver passando por uma recessão prolongada, isso pode levar a um aumento no valor do dólar. E o cenário internacional. Se houver conflitos militares ou tensões geopolíticas em uma região, isso pode influenciar a demanda por dólar, que pode levar uma valorização da moeda. Esses 3 pontos nos fazem observar por que a alta do dólar preocupa tanto. Nós sabemos que o dólar já passou até de R$ 6,00 aqui no Brasil. Ele fica variando ali entre R$ 5,90 e R$ 6,00 e algum pouquinho. Isso significa que pode um desses 3 pontos, política fiscal, estabilidade econômica e o cenário internacional, estar influenciando nessa alta do dólar e acaba levando mais para o lado político e a desconfiança da população com os seus governantes. Vamos lá. Como eventos internacionais afetam esse preço? Como é uma moeda volátil e sensível a eventos mundiais, uma mudança do mercado acionário global, um surto de doenças, como foi a Covid, ou mesmo a publicação de dados econômicos, podem provocar esse aumento ou queda na taxa de câmbio do dólar. E uma das principais influências sobre o preço do dólar é o crescimento econômico. Quando a economia melhora, aumenta a confiança nos ativos locais e há uma atratividade de investir, há uma queda no preço da moeda americana. Então, para o mercado, é muito melhor que haja uma queda do dólar. Isso significa que, economicamente, o país está muito bem. Mas o que tem a ver com você, aluno, isso? Você precisa entender quando a população está reclamando, quando está acontecendo a alta do dólar. Você pode assistir o jornal e falar, mas o que eu tenho a ver com o dólar? Não é uma moeda local, nunca vi um dólar na minha vida, mas isso influencia no preço de compra dos produtos locais, como nós vimos nos slides anteriores. Isso é muito importante. Nós temos que entender essa situação. Vamos lá. E, para concluir, nós sabemos que a cotação do dólar é um elemento chave para entender o cenário econômico, tanto global quanto nacional. As suas variações influenciam diretamente preços, investimentos e a estabilidade financeira. Então, monitorar o dólar é essencial para empresas, governos e consumidores. Olha aí você aparecendo nessa parte. Nós somos consumidores e é muito importante nós observarmos essa alta. Então, muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima.